Olá pessoal, vamos corrigir então nossos exercícios de herança sexual, certo? Lá na página 73 do livro de vocês. A gente ia fazer vocês ficaram de fazer os exercícios de 1 a 12, né? Então vamos ler junto e corrigir aqui. Utilize os termos a seguir para responder as questões de 1 a 4. Os termos são: compensação de dose, cromatina sexual, daltonismo e hemofilia A. 1. O A-tananã é uma condição hereditária ligada ao cromossomo X em que a pessoa não distingue certas cores. Quem não distingue certas cores e uma condição hereditária ligada ao cromossomo X é o daltonismo, né? No daltonismo, a pessoa não distingue certos tons de azul, de verde. Algumas não distinguem até tons de vermelho. Dois. O A é um dos cromossomos X das fêmeas de mamíferos condensados durante a intérfase. É a cromatina sexual. Então, se nós olharmos as células somáticas das mulheres, né? Os mamíferos em geral, mas enfim, né? Como estamos falando aí, eu estou falando de mamíferos. Se eu pegar uma célula somática de um mamífero, fêmea, e observar, eu vou ver que existe um pequeno corpúsculo no núcleo. Também é chamado de corpúsculo vou procurar aqui para não falar besteira, né? Corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr, ele trata-se do cromossomo X, aí independe, viu pessoal? Não é assim, o cromossomo X que veio da mãe que vai condensar, ou o cromossomo X que veio do pai que vai condensar. Cada célula condensa um dos dois, aleatoriamente. O cromossomo X, como ele está em dose dupla, uma das cópias dele, né, um dos homólogos, fica condensado, extremamente condensado, na forma de cromossomo já. Então você vai ter lá o núcleo interfásico, em que você vai ter a heterocromatina, né, que é a que está condensada, levemente condensada, não está sendo tão utilizada pela célula para a síntese de proteínas, portanto ela fica com uma coloração, né, mais escura, ela pega mais pigmento, então é a heterocromatina. Dentro do núcleo nós temos também a eucromatina. A eucromatina ela está sendo ativamente utilizada pela célula para o metabolismo de síntese de proteínas. Então ela está descondensada, porque ela está sendo utilizada. Quando nós fizemos uma revisão disso nas aulas complementares, eu fiz analogia com vocês da biblioteca, né? A heterocromatina são os livrinhos na estante, ninguém está lendo. A eucromatina é aquela que está sendo utilizada. Ou seja, os livros que estão sendo lidos. Então seriam os livros que estão na mesa, o pessoal está lendo, está sendo utilizado. As receitas que tem nesses livros vão ser transcritas em proteínas.
transcritas em RNA, que será traduzido em proteínas, ou seja, essas receitas serão utilizadas para fazer proteínas. E no caso das células somáticas de fêmeas de mamíferos, nós vamos encontrar um terceiro elemento de cromatina condensada, que é o corpúsculo de Barr, que é uma cromatina super condensada, mais condensada que a heterocromatina. Ela é praticamente um cromossomo. Fica um corpinho lá dentro da célula. Então, assim, é uma forma de eu identificar que é uma célula pertencente a uma fêmea também, esse corpúsculo de Barr. Vamos ver a próxima aqui. Eita, nossa, deu um código diferente aqui. Bom, esse mecanismo de condensação do corpúsculo de Barr também é chamado de compensação da dose, que é a inativação ao acaso em uma fase do desenvolvimento na qual é de se esperar que metade das células de uma mulher tenha um X ativo de origem paterna, enquanto a outra metade tem um X ativo de origem materna em funcionamento. Por isso disse que as mulheres são mosaicos, pois quanto aos cromossomos sexuais apresentam 2 tipos de células. Isso que é a hipótese da compensação da dose. Então, como ocorre de maneira aleatória a condensação desse cromossomo X, ora de origem materna, ora de origem paterna, no corpo todo da mulher, da fêmea, nós teremos um mosaico. Algumas células terão o corpúsculo de Barr de cromossomo X paterno, outras terão o corpúsculo de Barr de origem materna. Isso é a hipótese da compensação da dose. Tá bom? Vamos lá para o outro exercício 3. A condição hereditária em que falta o fator 8 necessário à coagulação normal do sangue é chamada de hemofilia A. Certo? Então a hemofilia, ela não tem um fator que vai fazer a cascata de reações que levam à coagulação sanguínea, que é um fenômeno que ocorre quando o sangue, algumas proteínas, entram em contato com o oxigênio para que o ferimento se feche, né? Naturalmente. Então vai ocorrendo aí primeiro, então aqui está o ferimento, vai passando os elementos figurados com o sangue, né? Com o plasma, que é o vazamento do sangue, a hemorragia. Aí grudam algumas proteínas, as fibrinas. Em seguida vão grudar plaquetas. E por último vão grudar os glóbulos vermelhos, formando o trombo, né? Formando a casquinha do ferimento. E aí inicia-se o processo de cicatrização. Os hemofílicos, eles têm a falta de um fator que leva à coagulação sanguínea. Portanto, eles ficam com hemorragia constante. E isso é um problema, porque pode levar à morte, né? Dependendo do ferimento. E aí essas pessoas precisam receber constantemente doação de sangue, inclusive. Certo? 4. A hipótese da Tananã explica a condensação de um dos cromossomos X em fêmeas de mamíferos. É a hipótese da compensação da dose. A gente já falou dela, né? Agora vamos para a próxima. Utilize as alternativas a seguir para completar as questões de 5 a 8. A. 2 tipos de óvulos e um tipo de espermatozoide. B.
2 tipos de óvulo e 2 tipos de espermatozoide. C, 1 tipo de óvulo e 1 tipo de espermatozoide. D, 1 tipo de óvulo e 2 tipos de espermatozoide. Beleza. Então agora a gente vai falar um pouco da determinação cromossômica do sexo. Na nossa espécie, nos mamíferos, a determinação é do sistema XY. Então, as fêmeas têm o cromossomo X em cópia, os cromossomos sexuais delas são 2 cromossomos X, né? O homólogo do X é outro X. E no caso dos machos, é um X e um Y. E aí nós temos outros sistemas, por exemplo, nas aves, nas galinhas aí. É o sistema ZW. É o contrário. A fêmea, ela tem os cromossomos sexuais diferentes. Então a fêmea é um cromossomo Z, um cromossomo W. E o macho é cromossomo ZZ. Certo? Então ele é homozigoto, né? Os 2 homólogos dele são iguais, enquanto que na fêmea os 2 homólogos são diferentes. Ela é heterozigota, ZW. Depois nós teremos o sistema haploide-diploide, que ocorre em abelhas, por exemplo. A fêmea ela é diploide, então ela tem pares de cromossomos, enquanto que o macho ele é haploide. Então, se eu olhar as células de um zangão, que é uma abelha macho, eu vou perceber que ela não tem pares de cromossomos, ela tem um de cada. Ele é haploide. Como que ele é haploide? Ele não foi fecundado? Não. Ele provém de um óvulo que a rainha pôs, que não foi fecundado. Né? Então a rainha põe um ovo não fecundado, né? Um ovo proveniente de um óvulo não fecundado. E esse óvulo não fecundado, ou seja, ele é N, ele é haploide, ele vai sofrer mitoses e dar origem a um zangão. E a fêmea? A fêmea, por sua vez, provém de um óvulo, de um ovo fecundado. Que aí então vai se dividir por mitoses também. E dá origem a um organismo diploide, a abelha. Nós temos o sistema X0 também, em que, por exemplo, em gafanhotos nós encontramos esse sistema. O macho, ele tem só um cromossomo sexual. Ele é diploide, né? Ele tem os pares de cromossomos, lá os cromossomos somáticos. Tem pares. Mas o cromossomo sexual, ele tem só uma cópia. Enquanto a fêmea não, a fêmea tem 2 cópias. Então o macho ele é X0 e a fêmea é XX nos gafanhotos. Ok? Então são os tipos de determinação sexual pelos cromossomos. Opa. Vamos lá para a questão 5. Uma espécie com sistema de determinação do sexo XY
produz com relação aos cromossomos sexuais um tipo de óvulo e 2 tipos de espermatozoide, certo? Porque no sistema XY, a fêmea, a mulher no caso dos humanos, apresentam 2 cromossomos X. Então o óvulo dela será sempre do tipo X. Então, um tipo de óvulo. Já o homem, ele é heterozigoto, ele tem um X e um Y. Então ele vai formar um espermatozoide do tipo X e um espermatozoide do tipo Y. Ou seja, 2 tipos de espermatozoides, que é a alternativa D, de Deus. 6. Uma espécie com sistema de determinação do sexo X0 produz com relação aos cromossomos sexuais, letra D, um tipo de óvulo e 2 tipos de espermatozoides. Ué, professor, mas é igual? Sim. Mas ele não tem cromossomo Y? Sim, mas os machos, ele é X0. Então ele vai formar 2 tipos de espermatozoide. Um espermatozoide com o cromossomo X, que quando fecundar o óvulo vai dar origem a uma fêmea, e um espermatozoide sem nenhum cromossomo sexual, que corresponderia ao Y, que quando fecundar o óvulo vai dar origem a um macho. Então, no número de gametas diferentes fica similar, né? Na prática é similar, mas é diferente, né? Já que um é X0, o outro é XY. Tem alguns pesquisadores que dizem, né, tem algumas pesquisas, papers, trabalhos mais contemporâneos que dizem que o cromossomo Y, então aí o cromossomo Y dos mamíferos, da espécie humana, é um cromossomo em degeneração, que ele está perdendo pedacinhos, que ele é um cromossomo meio redundante, meio inútil. Quem sabe a tendência é o nosso sistema ficar X0 também. X0 ser o masculino e XX o feminino. Porque percebam, no organismo feminino dos humanos, um dos cromossomos X, ele fica como corpúsculo de Barr, né? Bom. 7. Uma espécie com sistema de determinação do sexo ZW, então que é das aves, das galinhas, produz com relação aos cromossomos sexuais, letra A, 2 tipos de óvulo e um tipo de espermatozoide. Então ela vai produzir óvulo Z, vai produzir óvulo W, e o espermatozoide vai ser apenas do tipo Z. Alright? 8. Uma espécie com sistema de determinação do sexo Z0 produz com relação aos cromossomos sexuais, alternativa A, porque a Z0 ela é similar ao ZW. A fêmea ela vai ter um cromossomo Z e outro nulo. E o macho vai ser ZZ. Tá bom? Então vai ser a mesma coisa. A fêmea ela vai produzir um óvulo Z e um óvulo 0, sem cromossomo sexual. E o macho vai produzir apenas um tipo de espermatozoide, apenas o espermatozoide Z. Se esse espermatozoide Z fecunda o óvulo com outro Z, nós teremos um macho. Se esse espermatozoide Z fecunda um óvulo sem o cromossomo sexual, nós teremos a origem de uma fêmea. Então, nesse caso, quem vai determinar se é macho ou fêmea é o óvulo. No caso do sistema XY e X0, quem determina o sexo da prole é o espermatozoide. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui em cima.
Na questão ele não falou sobre o zangão, né? Vamos lá, 9. Em uma espécie de gafanhotos, as fêmeas têm 20 cromossomos nas células corporais somáticas. Nessa espécie, o sistema de determinação do sexo é do tipo X0. Pode-se esperar que a 100% dos óvulos tenham 10 cromossomos e 100% dos espermatozoides tenham 9 cromossomos. Então vamos ver, pessoal, o sistema X0. No sistema X0, os machos produzem dois tipos de espermatozoide, um espermatozoide do tipo X e um espermatozoide do tipo 0. O espermatozoide do tipo 0 tem um cromossomo a menos. E as fêmeas produzem óvulos do tipo X. Sempre, somente. Porque elas, para ser fêmea, é X, 2 cromossomos X. Certo? Então vamos lá. As fêmeas têm 20 cromossomos. Então, o número diploide dessa espécie é 20. Então, espera-se encontrar no óvulo 10 cromossomos, sendo que um deles é o X, no óvulo. E no espermatozoide, espera-se encontrar espermatozoide com 10 cromossomos, sendo que um deles é X, e também espermatozoides com 9 cromossomos, sem o X. Então, vamos ver se a alternativa A está dizendo isso. 100% dos óvulos tenham 10 cromossomos? 100% dos espermatozoides tenham 9 cromossomos? Não é 100%, é 50-50. 50% vai ter 10 cromossomos, 50% vai ter 9 cromossomos. Alternativa B. 100% dos óvulos e 100% dos espermatozoides com 10 cromossomos? Não. Alternativa C. 100% dos óvulos e 50% dos espermatozoides tenham 10 cromossomos. Tá. 100% dos óvulos e 50% dos espermatozoides. E que 50% dos espermatozoides tenham 9 cromossomos. É isso aí. Foi o que a gente falou lá no início. D. 100% dos espermatozoides e 50% dos óvulos tenham 10 cromossomos e 50% dos óvulos tenham 9. Não. Então é a letra C. Número 10. Considere duas espécies, uma com sistema de determinação do sexo XY e outra com sistema ZW, que determina o sexo da prole. Quem determina o sexo da prole? Desculpa. Então, no sistema XY, ou também no sistema X0, quem determina o sexo da prole? O espermatozoide. Porque se for o espermatozoide Y, vai ser menino, vai ser macho. Se for o espermatozoide 0, vai ser macho. Se for o espermatozoide X, vai ser fêmea. No caso do ZW, é o contrário. Quem vai determinar é o óvulo, porque você vai ter dois tipos de óvulo, o óvulo Z e o óvulo W. Assim como no sistema Z0, mesma coisa, você vai ter óvulo Z e vai ter óvulo 0. O óvulo Z dá origem a fêmea, a origem a macho, e o óvulo 0 vai dar origem a fêmea. O óvulo Z vai dar origem a macho e o óvulo W vai dar origem a fêmea. O espermatozoide é sempre o mesmo, é sempre espermatozoide Z. Então, no sistema XY e X0, quem determina o sexo é o espermatozoide. No sistema ZW e Z0, quem determina o sexo da prole é o óvulo. Ok? A 11 nós faremos um heredograma, então vou fazer outro vídeo.